Salve, salve, Bills Mafia! Sejam muito bem-vindos a mais um Billscast Brasil, seu podcast sobre Buffalo Bills em português. Estamos chegando para mais um review pós-semana 15, vitória de virada do Buffalo Bills contra o New England Patriots, estragando uma festa que eles estavam prontinhos para fazer, né, vencendo a divisão, ou pelo menos adiamos aí por enquanto, né? Mas de qualquer forma, a vitória é nossa, seguimos na campanha. Antes de dar continuidade ao programa, eu queria pedir para vocês nos seguirem nas nossas redes sociais, o @blog dos Bills, no Spotify é Billscast Brasil. E se você está nos assistindo no YouTube, não se esqueça de deixar o like, que vai ajudar muito na entrega do nosso conteúdo, valeu? Hoje eu estou aqui com meu parceiro Eric Henrique. Seja muito bem-vindo, Eric. Tamo junto. Valeu, Celhão. Obrigado mais uma vez aí pelo convite. Seja bem-vindo de volta da sua bye week. E estamos aí, felizmente felizes pela vitória, apesar das raivas passadas. Vamos falar desse jogo aí, desse Bills que oscila demais e deixa a gente muito nervoso. Mas como diria nosso querido quarterback, tá aí na minha mensaginha, have some faith, pessoal, vamos ter fé. É isso aí. Indo logo de cara aí com o tema do programa, Eric, eu quero saber a tua visão dessa partida e o que tu achou desse jogo. Bom, vamos lá, cara. Para mim é assim, né? São 2 jogos em um, né? Acho que foi na semana passada e a gente já vem falando sobre isso há um tempo. O, o Bills não tem nessas oscilações, né? O Bills é difícil ele ter a temporada inteira uma partida sólida das 3 fases, como diria o McDermott, né? A gente sempre tem um drive ou um tempo, a defesa jogando muito, no outro tempo, ataque jogando muito. E assim vai. Começa bem, a defesa mal. Quando a defesa começa bem, o ataque não vai. E esse jogo, os ataque e defesa começaram muito mal e segundo tempo foram muito bem, né? Então assim, a gente teve finalmente um casamento das duas fases de ataque e defesa jogando bem juntos, porém só em um tempo. Então são 2 jogos completamente diferentes aí, né? Um jogo extremamente pífio no primeiro tempo, que se dependesse da torcida, todo mundo ia ser mandado embora. E o segundo tempo com uma reviravolta espetacular, um poder de reação muito grande, onde a torcida retomou a fé e talvez até a esperança aí da gente chegar longe nos playoffs. Foi um jogo bem, como que eu posso dizer assim, bem tenso no quesito. Parecia que a cada lance, a cada jogada que o Patriots vinha para o jogo, a gente ia tomar ponto, né? Então o primeiro tempo deixou a gente com essa tensão, tomar 21 pontos aí a 0 e finalizar o tempo com 24-7 foi assustador. Mas, como disse o Josh Allen na entrevista pós-jogo, né? Eles mantiveram a calma, sabiam que tinham a bola no segundo tempo. Conseguir ter pontuado ali no final do primeiro tempo fez toda a diferença, né? Então, depois disso foram 5 drives seguidos pontuando e dá muita impressão de que o Patriots achou que o jogo estava ganho, né? Que já estava tudo certo no 24-7, que eles iam voltar para o segundo tempo e ia conseguir fazer a mesma coisa, e a nossa defesa finalmente apareceu no jogo. Paramos aí, foi um three and out, uma interceptação e depois outro three and out para virar o jogo. A gente tomou aquele touchdown corrido lá que não pode se tomar, mas foi um mérito total aí do corredor, né, que conseguiu achar um espaço para sair correndo. De qualquer forma, a defesa conseguiu trabalhar muito bem no segundo tempo e o ataque, consequentemente, correspondeu. Então foi um jogo vamos dizer assim, não foi nem um jogo de altos e baixos oscilante, né? Foi um jogo de baixo e depois de alto, né? Foi só
uma crescente e a gente conseguiu voltar pro jogo. Felizmente o ataque não desanimou quando a gente tomou o touchdown e depois de ter virado o jogo. Foi muito rápido, né? Acho que não deu tempo nem de esfriar. E mostrou aí que o Bills tem sim poder de reação, um ataque que usou muito tight end, né? Então a gente continua com problemas na posição de wide receiver, mas o jogo corrido funcionou, o James Cook jogou bem, os tight ends apareceram todos eles, né? Recebendo passe, Dawson Knox de novo fazendo uma boa partida. Então ainda bem que tem essas possibilidades e a gente não vai ficar só dependendo dos wide receivers. E um mérito, né, pelo poder de reação também da defesa, obviamente, que conseguiu segurar o ataque do Patriots e fez com que a gente tivesse possibilidade de virar esse jogo, porque a primeira campanha do Patriots, sendo um 3-and-out no segundo tempo, foi crucial, assim, para a gente conseguir virar esse jogo. Muita emoção, para um jogo que a gente já esperava ser uma emoção ou ser mais difícil, né, talvez com menos pontos, até por conta da rivalidade de divisão e a gente não podia perder, de jeito nenhum para ter chances, mas felizmente saímos aí com a vitória, como disse, atrapalhamos aí a festa do Patriots, com certeza eles tinham camisetinhas falando campeão de divisão, eles deixaram elas guardadas e eu espero que fiquem guardadas e o Ravens nos ajudem nessa semana. O jogo para mim foi isso, cara. Foi como diz, uma raiva tremenda para uma felicidade extrema depois, assim como foi no começo da temporada. E eu queria, né, fazer um meia-culpa aqui, que eu tenho uma superstição de que eu não assisto o jogo com a camisa do time que eu tô torcendo. E esse jogo eu esqueci, Celhão. E comecei a assistir o jogo do Bills com a camisa do Bills. Eu tenho uma outra camisa cinza. Estava eu legal assistindo o jogo, passando raiva. Na hora que acabou o primeiro tempo, eu olhei para baixo e eu com a camisa do Bills. Tirei a camisa do Bills, coloquei uma outra roupa, voltei pro sofá e só foi vitória a partir daí. Então, tem um dedinho aí meu nesse começo de jogo. Peço desculpas a todos os torcedores. Mas foi isso, cara. Um jogo eletrizante para quem não torce para nenhum dos times. Deve ter sido espetacular. Isso tá aí, ó. Tá aí, ó. O momento Dom Bibi da semana é o Eric trocando de camisa, né? E sendo grande responsável pela vitória do Buffalo Bills nesse último domingo. Diga-se de passagem. Mas, pô, é isso aí, né, cara? Mais um jogo aí em que tem que correr atrás de resultado, né? E, cara, esse primeiro tempo a gente tem pouquíssimo a falar, né? Porque foi terrível, né? A gente não fez nada, basicamente. Nem defensivamente, O jogo nem nada. ofensivamente. Né? A gente consegue a pontuação no fim do segundo período e tal, para descontar daquela altura. Cara, 21-0 Pontos já tá depois, né? difícil, né? E ainda pontuam depois, 24-7. Né? Continua uma boa margem para eles. Bem falou, voltou, vem, mete 5 TDs seguidos. 5 TDs seguidos ou 5 pontuações seguidas? Foi 5 Cinco, drives seguidos, foi 5. pontuando, contando com o do primeiro tempo. É isso aí. Então, cara, é mais um jogo aí que a equipe se reorganiza ali, né? Traz de volta, consegue voltar pro jogo, porque assim, contra os Bengals já havia sido mostrado isso. Aliás, fazendo um disclaimer aqui, em uma semana, esse é um grande exemplo do que é o time do Buffalo Bills, né? Em uma semana, o Buffalo Bills transforma o Joe Burrow no melhor quarterback do universo junto com o seu ataque, né? Ele é bom, só que os Bills potencializam o poder desses caras, né? E na semana seguinte ele parece o pior, ele e o time parece o pior
a pior equipe da história do futebol americano. Se eu não me engano, eles perderam de 0, não. Perderam de 0, acho que do Ravens. 0 pro Ravens. Isso é, cara. Então, impressionante, né? Até times um pouco complicado isso. Mas, cara, é muito isso, né? Muito do que a gente sempre repete, né? Toda semana aqui. Os Bills vão lá, estão inconsistentes, ou jogam um tempo bem, ou jogam um tempo mal, ou troca e o ataque joga bem o primeiro tempo e joga mal o segundo tempo, para a defesa jogar bem o segundo tempo e jogar mal o primeiro tempo. Então, eles parece que não tem essa sintonia, né? Parece que eles não se encontram. Nessa partida, os dois resolveram jogar no segundo tempo. No primeiro tempo, não houve tanto esforço assim de uma das partes, né? Mas, cara, como a gente estava conversando antes, o que me preocupa não é agora, é o longo prazo, sabe? Eu não sei se isso é recomendável a longo prazo, principalmente quando a gente fala de playoffs. Porque o que a gente estava conversando antes, cara, em playoffs, não há margem para tu ficar assim, passar um tempo inteiro desligado, sabe? Vão existir partidas em que tu vai conseguir voltar pro jogo? Vai, aquele Chargers e Jaguars, uns 3 anos atrás, eu acho, e os Chargers estavam massacrando os Jaguars, eles voltam pro segundo tempo e os Jaguars viram o jogo. Cara, isso acontece, de fato acontece, mas não é o comum, né? Então, Buffalo tá se especializando, né? Esse é o time da virada. O importante é que é só virada em jogos enormes, né? Jogo contra o Cincinnati Finalmente, pelo Bengals, menos isso, né? jogo contra o New England Patriots, jogo no início da temporada contra o Baltimore Ravens. Então, assim, é só em partidas de alto calibre, né? Não é um joguinho qualquer, né? Mas não sei até que ponto isso é saudável para o futuro da equipe. Porém, e para os torcedores. Porém, essas viradas elas demonstram um poder de reação da equipe muito grande, né? A defesa conseguindo se ajustar às equipes, né? O ataque conseguindo, apesar de que muito do ataque conseguir se reajustar aos jogos é pelo Allen conseguir entender a partida, né? Então, isso passa muito pelas mãos dele também, né? Então, a gente pode até começar falando logo dessa unidade ofensiva, porque no primeiro tempo, como a gente falou, um jogo que vinha sendo difícil, ninguém conseguindo se destacar muito. Ali no fim do primeiro tempo, os Bills conseguem, né, um touchdown. Depois de uma campanha relativamente breve ali, mas só mais claro, mais um disclaimer aqui. Do Ray Davis fazendo uma outra grande partida, né? Ele que, como retornador, tá sempre servindo muito bem o seu papel, ensino muito importante. Já é o número 1 já, né? Da NFL. Sem dúvida. Não tem nem... Cara, eu tinha essa preocupação, né? Pô, a gente vai desperdiçar um jogador do talento do Ray Davis retornando bola? Cara, e agora como é que tu tira o cara da posição? Não dá. Mas os Bills vão lá, né? Conseguem o touchdown com o James Cook recebendo a bola, um passe curto, né? Mais um touchdown do James Cook. E no intervalo, depois voltam. Temos touchdown do Dawson Knox, né? Dawson Knox que tá aparecendo muito bem, diga-se de passagem. O meu problema com o Dawson Knox, eu sempre gosto de falar, é que não é que eu não gosto dele, ele é bem útil para a equipe, né? Mas é que eu não gosto dele no contexto salarial dele, sabe? Ele recebe muita grana pro que ele apresenta em campo. Então, se ele tá indo bem, teria que ir muito melhor de passagem. Principalmente ano que vem, que ele vai receber uma bolada. Então, esse é o meu maior problema com o Dawson Knox.
nessa brincadeira, cara, os Bills vão lá, né, e tal. Mais um TD do James Cook, se eu não tô perdido na linha do tempo. Esse é o TD Eu corrido acho do que Cook. foi eu acho que foi o do Knox primeiro, não foi? Ah, não, foi o do Né, Cook, que ele se é estica. porque Exato. o Cook ele faz o primeiro, né, recebendo passe, depois Isso, tem um do Knox, aí depois de novo do James Cook. exato. Aí o quarto TD, se não me engano, aí outro Dawson TD Knox do de novo, Knox, de novo, e aí mais um TD do James Cook. James Cook. Esse segundo TD do Knox, que é uma belezura, né? Uma bola espetacular do Allen no Uhum. meio ali, a defesa chegando forte no Knox, e ele consegue segurar essa bola. Mas, cara, é muito disso, né? Quando a gente vê o jogo corrido dos Bills, em certo momento, não estava querendo funcionar direito, né? Mas depois ele roda mais uma vez o James Cook conseguindo mais de 100 jardas, né? Conseguindo mais de 100 Uhum. jardas, saindo com 2 TDs na conta. Não, 3, né? 3 TDs na conta para o 3 James TDs. Cook. 3 TDs na conta para o James Cook. A Allen correndo muito bem. Quando a gente fala de recebedores na equipe do Buffalo Bills, é sempre muito difícil a gente elencar, né? Quem faz ali suas principais funções, né? Porque é uma variação muito grande, né? Quando a gente vê aqui, ó. Dessa vez, o principal alvo foi o Shaquille, como ele geralmente Uhum. vem sendo, né? 5 alvos, 5 recepções. Knox e Kincaid dividindo também as atenções. Knox com 4 alvos, Kincaid também, ambos com. Na verdade, foi um desempenho bem parecido, né? Tirando os touchdowns do Knox, foi um desempenho bem parecido de ambos. O Kincaid, inclusive, que não treinou hoje, o que é impressionante, né? Que ele não sei exatamente o que o Kincaid tem, né? Porque O ele negócio dele é só pra joga jogo. mais. Ele joga, ele passa a semana inteira. Ou ele não treina, ele tá treinando limitado, chega no jogo, ele joga, não é mais. É uma situação bem esquisita do Kincaid, né? Joshua Palmer segue jogando pouco e tal. Enfim. Aí, fora isso, cara, a gente tem pouquíssimo, né? Porque a gente tem, ó, Ray Davis, Howes, James Cook e Brandon Cooks tendo alvos. Brandon Cooks, inclusive, teve 3 alvos, nenhuma recepção nessa partida. É, por conta da Mas. falta, não marca Uhum, o que ele tentou pro Keon Coleman, né? é, Será que é isso? Deve ser isso, né? Não marca como alvo. talvez. Mas o Coleman e o Mas. Shavers jogaram e nenhum não Sim, apareceram na não tô estatística. na lista, né? Não aparece na Uhum. estatística. Mas, cara, é isso, né? É o que a gente sempre fala aqui, né? Eu já cansei de falar isso nos episódios. Se o Allen não jogar como um herói direto, esse time vai ter dificuldades, né? Não tem jeito. Ele tem que chamar o jogo, tem que chamar a responsa, porque senão não rola. Nessa partida, inclusive, eu acho que eu gostei um pouco mais das chamadas do Joe Brady em certo momento ali do jogo. Eu acho que ele estava entendendo bem as leituras que a defesa estava dando para ele e chamando bem a partida. Mas, Hum, cara, no fim das contas, ainda faltam peças para a equipe, né? Diante falta. disso, a equipe está sabendo se reorganizar ali no material humano, né? Trazendo mais o Knox para o jogo, que estava mais afastado, usando mais o James Cook, né, nessas bolas aéreas que durante muito tempo ele não era usado. E aqui mesmo nesse podcast, volta e meia era pedido, né, que ele fosse mais ativo nesse jogo ofensivo. Cara, a linha ofensiva também, eles todos tiveram basicamente um bom desempenho quando você vai ver o rating deles nessa partida, o que é um bom sinal, porque Spencer Brown, por exemplo, voltando de lesão, né? Ele estava 2 jogos fora, então é um bom sinal. Mas, cara, é isso. Eu acho que muito desse ataque também passa pela resiliência do Allen não deixar os caras se abaterem, né? Porque se é
se é um quarterback em que eles não acreditassem, cara, dificilmente esse time conseguiria voltar pro jogo, né? Um 24-7 no início do segundo tempo, dificilmente os caras teriam, se fosse um quarterback que eles não acreditassem que pudessem fazer a diferença, dificilmente ele, eles acreditariam e conseguiriam reverter o resultado. Então, acho que muito do jogo dos Bills passa pelo emocional, pelo sentimental dos caras, porque, enfim, o jogo não mudou exatamente. É que as peças principais estão jogando. O Allen Uhum. tá desempenhando muito bem, o James Cook segue jogando muito bem, o Knox melhorou nas últimas semanas, né? Ele tá jogando muito bem desde a semana passada e tal, desde antes. Mas o jogo continua do mesmo jeito que a gente sabe, né? O Joe Brady chamando muitas vezes as mesmas jogadas, né? A gente sabe o modus Exato. operandi do ataque dos Bills. A grande diferença é que a gente está percebendo que os caras estão num melhor desempenho, né? Exato. Cara, falando sobre o ataque, né, de novo, são 2 jogos diferentes, né, dentro do mesmo jogo. Eu estava tentando encontrar aqui, eu acabei não conseguindo achar, não sei se tem que pagar algum lugar de estatística, mas eu queria achar a estatística do primeiro tempo e do segundo separados, né. Porque no final do jogo, o os 2 times têm estatísticas bem parecidas, né, o Bills terminou o jogo com Uhum. 349 jardas totais. Então, só que no primeiro tempo inteiro a gente não tinha feito mais que 100, né, foi um negócio bem ridículo, assim. Você começa o jogo com um three and out, toma um ponto, volta para o campo, outro three and out, toma ponto. Volta para o campo, consegue avançar um pouco, mas não consegue finalizar jogadas, tem que pantear a bola ali na linha de 40 e poucas jardas. Então, o primeiro tempo ele foi não só ruim do nosso ataque, mas também muito bom defensivamente do Patriots, né, os caras, utilizaram blitz na hora certa, conseguiram segurar bem o Josh Allen, eh, não tiveram jogadas especiais, assim, né, o Brady parece que veio com aquele pacotinho simples dele ali, eh, tentando as jogadas que a gente sempre usa, igual você comentou, né, o James Cook correndo pelo meio, um screenzinho para o Shakir, e assim por diante. Então, o início do jogo do ataque foi um negócio pífio, assim, para quem estava assistindo, porque não andava, não conseguiu andar e os caras pontuando. E, felizmente, né, a gente tem um jogo totalmente diferente depois da pontuação. Quando quando a gente pegou a bola ali no final do primeiro tempo, eu pensei: "Como a gente recebe a bola no segundo tempo, a gente precisa pontuar agora e pontuar depois, porque isso vai fazer toda a diferença no jogo". E a gente já viu acontecendo em outros jogos, né, o Bills volta do intervalo com um esquema definido para o ataque, principalmente quando a gente começa com a bola, né. Sempre começa aquele drive, bem ensaiado, vamos dizer assim, né, parece que eles já treinaram todas as jogadas lá no intervalo, todo mundo: "Ó pessoal, a gente não vai nem fazer chamada aqui no microfone, todo mundo já sabe quais são todas as jogadas e vamos seguir". Então, foi muito bem ajustado. E ter pontuado voltando do primeiro tempo foi essencial, assim. Você traz o jogo para uma posse de bola, foram 2, né, porque era 24-7, mas você dá o gás para a defesa e a defesa, então, correspondendo. Eh, Como você comentou, né, méritos aí para o Brady, que no segundo tempo chamou muito bem o jogo, tiveram boas jogadas ali de até bolas um pouco mais longas do que a gente está acostumado, né. Eh teve uns 2 passes que o Allen tentou pro Brandon Cooks, aquela era uma quarta descida, aquele passe que ele fez para o Shakir no fundo da endzone, que ele recebeu nas costas do defensor, tinha sido até uma falta. Então, eu vi muita gente questionando, né, a falta de coragem do time no primeiro tempo, falando: "Puxa vida, tinha que ter tentado as quartas descidas e tudo mais". Só que o jogo ainda não estava perdido, né. Muita gente considerou o jogo perdido quando estava 21-0, mas pelo que eu entendi, o time não se colocou nessa posição, sabendo que se pontuasse ali, poderia voltar do segundo tempo já pontuando e crescendo no jogo, e felizmente foi o que aconteceu.
Mais um jogo de 100 jardas do James Cook, 3 touchdowns, foi um jogo excelente. E isso me deixa, como diz, ainda cada vez mais feliz, né, pelo que ele tem correspondido, pelo que ele está sendo pago, né? Você comentou sobre o Knox ganhar muito dinheiro, né? O James Cook também conseguiu um bom contrato, só que ele está correspondendo. A gente vê que o jogo corrido ele é essencial para o Buffalo Bills funcionar, e quando o jogo corrido funciona, o time joga um pouco mais solto. Eu também não consegui a estatística, depois eu vou tentar conseguir, até coloco nos comentários, mas a gente usou muito play action nesse jogo, muito play action. E fez muita diferença, porque o touchdown do Knox, 2 deles foram com play action. Quer dizer, o primeiro dele foi com play action. Várias jogadas de play action e soltando a bola no check down ou tentando o próprio Allen correr. E isso muda o jogo, né? Porque a defesa não sabe o que vai acontecer. A gente tem um quarterback que corre muito bem com a bola, que tem força física para fazer isso, e tem bons jogadores de check down, né? Como o Shakir, que consegue muitas jardas depois da recepção, o próprio James Cook está sendo bem mais utilizado no passe. Então o ataque conseguiu utilizar muito disso no segundo tempo, e ainda bem que fez isso, né? Foram 5 drives consecutivos de pontuação, né? Como todo mundo mencionou. Lembrou até o jogo contra o Patriots no playoffs, que foi o jogo perfeito, né? Que todos os drives, a gente não panteou a bola uma vez, todos os drives que a gente teve foram drives de pontuação. Espero que, bom, toda semana a gente diz isso, né? Espero que a gente aprenda com o jogo, espero que a gente comece o jogo mais cedo, engrenando, esquentando, porque o jogo de domingo parecia que quanto mais esfriava a temperatura, melhor a gente jogava, né? Eu não sei o que acontece com esse time que só gosta do jogo frio, mas é isso, cara. O ataque acordou as duas nos 2 últimos quartos, né? A gente soube controlar o relógio no final do jogo, que foi muito importante, pontuando, e torcer para que o Myles Garrett não venha com gracinha no próximo jogo e a gente consiga aí fazer um bom jogo sem muitos sustos, porque não dá mais não, gente. A gente precisa chegar nos playoffs aí bem engrenado, com o time encaixado, e tem que começar agora, porque daqui para frente são 2 jogos importantíssimos, e o ataque, por mais que pontue bastante nos jogos, a gente precisa de mais consistência. É isso, Celão. Com certeza. E o play action que, bom, enfim, a gente pedia há muito tempo, né? Porque, enfim, o time não utilizava, né? Eu jamais esqueço, porque é muito engraçado, pô. Querendo ou não, o cara comentou lá a jogada dos dias. Motion do Shakira antes da jogada, corre para a esquerda, para a direita, corrida do motion de não sei quem, e passe no screen, motion de não sei quem, passe curto para não sei quem. Então, cara, faltava isso, né? Faltava isso. Cara, às vezes parece que play action é tão simples, né, de ser feito, mas não que seja, mas a gente usava muito pouco, né? Na hora que tenha entendido a importância dele para melhorar o envolvimento do ataque na partida. Né? Vai criar uma dúvida. Pô, a gente tem um quarterback da qualidade do Josh Allen, um running back na qualidade do James Cook, não utilizar uma arma dessa, não dá, né? Não dá para manter desse jeito. Então, no fim das contas, mais um jogo que os Bills pontua muito, né? Dia de passagem. Só que são 14 pontos no terceiro período, 14 pontos no quarto período, 7 no segundo. No fim do segundo tempo, né? No Exato. fim do segundo período. Então, é algo muito desproporcional, né? Mas veremos as cenas do próximo capítulo.
Antes de passarmos e falarmos da defesa, eu queria só fazer um disclaimer aqui e pedir para você que está assistindo no YouTube deixar o like, que é muito importante para a gente, tá? Eu sei que é chato ficar pedindo like, mas pô, Tem que vai pedir. colaborar demais com a gente a divulgar o canal cada vez mais, porque o YouTube vai entender que você está gostando do conteúdo e vai entregar para mais pessoas ver o seu like. Beleza? Isso Portanto, aí. vamos para a defesa. A defesa que levou 21 pontos, levou 24 na verdade, né, no primeiro tempo, levou mais 7 pontos numa jogada, cara, complicada que ele ter dos Patriots no segundo tempo, né? Era completamente sem saída. Né? Fica até a curiosidade do que, porque ali, cara, os defensores dos Bills estavam na cobertura e inevitavelmente todos pensaram que a jogada tinha morrido, né? Então foi todo mundo para cima da jogada. O que foi terrível no fim das contas, porque ela não tinha realmente morrido. O running back dos Patriots consegue escapar e faz um TD. Inclusive, deixa eu só ver aqui. Os Bills fazem um TD. Eu só quero saber a ordem aqui. É isso mesmo. Os Bills fazem o TD, finalmente viram o jogo para acontecer essa jogada e virar o jogo de novo pro Patriots. Então, Exato. os torcedores que estavam começando a confiar e acreditar quando vinha aquilo, resolvem murchar de novo. Ó, Aí no relógio, 10:10 a gente pontua, 10:03 eles viram. Tipo, é é muito impressionante. rápido. Muito, muito, muito. Cara, é terrível. Infelizmente a equipe está suscetível a esse tipo de jogada, né? Mas, cara, no fim das coisas, no fim das contas, a defesa deu uma acordada no segundo tempo, né? Tivemos muitos bons desempenhos individual, né? A gente pode citar o principal deles, né? Foi sem dúvida, eu acho, pelo menos para mim, o Matt Milano, né? Que fez uma partida absurda, né? Nesse jogo. A pessoa tá até brincando que ele foi o nosso melhor pass rusher nessa partida, né? Então, eu não vou discordar disso, não. Então, mais um grande jogo dele, né? Então, ele vem jogando muito bem. Não tivemos Christian Benford, então tivemos a dupla Trey Davis White e Maxwell Hairston. Hairston que esse jogo foi um grande demonstrativo, né? E ele ainda está se adaptando à liga, porque foi um jogo mais difícil para ele. Ele sofreu um pouco nessa partida, mas de qualquer forma, a equipe conseguiu se comportar bem depois, né? Limitou muito o trabalho do Drake May durante, principalmente no segundo tempo, né? Foi quando eles mais tiveram dificuldades. Então, tenho minhas questões ainda com essa defesa. Tenho minhas questões com essa defesa. Porém, eu gosto de que ela tá conseguindo se ajustar, né? Porque na hora H, pelo menos. E fazendo lances importantes, né? Como conseguindo turnovers, coisa que já vinham algumas semanas em que ela não estava conseguindo, né? Tanto que eu lembro que em algum episódio aqui eu cheguei a reclamar que, cara, a nossa defesa não tá conseguindo forçar nada, sabe? Não consegue forçar um fumble, não tá conseguindo forçar interceptação, nem nada. Porque a gente lembra que a nossa defesa era uma defesa que atacava muito a bola, né? Tava sempre em cima do lance, os caras estavam sempre correndo atrás da bola, sem pena, né? E isso se perdeu um pouco em algum momento dessa temporada, mas tá voltando aí aos poucos, pelo menos, né? Já conseguimos
contra o Cincinnati Bengals na semana passada. O Trey Davis White sai com uma interceptação nessa. Então, acho que a defesa tem muito a crescer ainda e a melhorar, né? A gente vê melhoras, né? O jogo corrido é melhor. Os Bills ainda tem um dos piores jogos corridos da liga? Sim, tem. Sim. Mas não é mais o pior, diga-se de passagem. E em um momento já foi. Então, Exato. isso significa que está melhorando, mesmo que seja aos poucos, né? Mas é isso aí, cara. Matt Milano saindo com dois sacks para perda de jardas. Greg Rousseau saindo com sec, sabe? Então, o Greg Rousseau que essa temporada ainda deixa muito a desejar, ainda diga-se de Uhum. passagem, né? Nossa, demais. Mas o Joey Bosa retorna, né? Infelizmente, ele está sendo muito importante. Estava fora, mas ele volta e continua mantendo a sua pegada. Mas é isso, cara. A defesa volta, consegue segurar o Patriots no segundo tempo, tirando a fatalidade que foi aquele lance corrido dos Patriots. Ela Uhum. desenvolveu muito bem, né? Na hora H, quando os Bills viram o jogo, né? De novo, que os Patriots eles têm ali mais de 2 minutos, têm a chance de correr o campo inteiro pro touchdown, né? A defesa Uhum. impede, né? A defesa consegue segurar, recuperar a bola pro ataque. Né? Então, eu acho Sim. que é um bom momento que a defesa vive, querendo ou não. Pode ter seus críticos, achei o McDermott, mas desde que ele pegou a defesa de volta, ela vem melhorando. Né? O Devitt estava numa situação bem complicada, diga-se de passagem. Cara, eu não sei ainda, não dá para entender muito o quanto cada um ali tá chamando. Eu acho que o Babbitt continua chamando algumas jogadas, né? O McDermott chama outras, mas realmente são, assim como o ataque, começo pífio, segundo tempo espetacular, né? A gente só cedeu 7 pontos no segundo tempo inteiro e 2 punts, né? 3 punts, uma interceptação contra Davis White, que talvez se a bola tivesse caído no chão, a gente tinha uma melhor, como diz, uma melhor posição de campo num retorno de punch, mas é bom ali para a moral dele, né? Ele fez um bom jogo dessa vez, a gente tem que reconhecer isso, uma boa jogada junto com o Mac Hollins lá no final do primeiro tempo, ele não deixou um touchdown acontecer, bons tackles, mas assim, o importante é o que você comentou, Celhão, você vê um pouquinho de evolução, né? Você falou aí sobre as jogadas. Mais uma vez, a gente cedeu muita jarda corrida, né? Para quem olha aí o box score e as informações, foram 246 jardas corridas e 139 passadas. O Bills está entre uma das melhores defesas de passe, né? Então a gente toma pouca big play. Talvez foi só contra o Bengals ali que a gente tomou muito passe. E os nossos maiores problemas com a defesa estão nas terceiras descidas longas, que aí sim a gente toma aqueles passes de meio de campo que deixa todo mundo puto da vida, inclusive eu. Mas, no geral, é uma boa defesa contra o passe, né? A gente só permitiu aí 139 passes. Muito provavelmente a comissão já sabia disso, porque o May tem um braço forte, mostrou isso a temporada toda, inclusive um dos candidatos aí a ser MVP. Se ganha esse jogo contra a gente do jeito que foi o começo do jogo, era capaz da mídia inteira dar o MVP para ele domingo mesmo, né? Mas como no segundo tempo a defesa apareceu e ele não conseguiu jogar, até rebaixaram ele um pouco e já colocaram o Josh Allen acima dele. É muito volátil esse pessoal de votação aí de mídia. De qualquer forma, voltando a falar da defesa, né? Foram 246 jardas corridas, porém foram 2 big plays. As 2 de touchdown, uma de 52 jardas e a outra de 65. Só isso são 117 jardas. Né, em 2 jogadas que, pô, mérito, claro, um pouco do corredor, um pouco de mérito da linha ofensiva dos caras, demérito da nossa cobertura, que talvez não esperasse aquilo acontecer, mas num total, tirando as 2 big plays, são 129 jardas corridas no jogo todo, que é uma boa média, né, para
para um jogo de futebol americano e uma boa defesa, você você conseguir segurar um time a 129 jardas tirando as big plays, é o que se espera de uma defesa, vamos dizer assim. Lógico, você quer menos que isso, mas segurou bem, a gente teve bastante jogadas com infiltração, né, fazendo o tackle for loss, que a gente chama, você conseguir parar os caras ali atrás da linha de scrimmage. O Matt Milano, muito ativo no jogo, né, ele que tem tido altas e baixas nessa temporada, machuca e volta. O Jordan Poyer tá jogando bem, né, apesar de ter voltado aí e tá jogando num esquema de urgência, né, porque ninguém esperava tanta baixa assim na nossa defesa e ele acaba que tá jogando muito bem. E a gente teve também, né, a volta do Teron Johnson, que fez um bom jogo. É, continuamos utilizando bem o Shaq Thompson ali no meio, ele tá fazendo um excelente jogo no meio da linha, com bons tackles, boas infiltrações. Então, é, melhorou, sabe? A defesa realmente melhorou um pouco. Teve, antes dos 2 últimos jogos, né, a gente teve bons jogos defensivos, inclusive o ataque não estava funcionando direito. Então é bom ver que a gente está progredindo e, acima de tudo, os ajustes que estão sendo feitos no intervalo, né? Porque a gente espera, lógico, que comece o jogo sempre, como diz os comentaristas, né, para o céu, mas a gente só tem vindo para o segundo tempo. De qualquer forma, é bom mostrar que eles sabem se ajustar, eles estão conseguindo se ajustar e, e torcer para que até o final da temporada regular e para os playoffs a gente consiga recuperar mais jogadores, né? Tem uma expectativa aí do Ed Oliver voltar, a gente tem aí o Terrell Bernard que quebrou o braço, mas ainda pode voltar esse ano, então são bons jogadores aí que não dá para descartar. Com certeza, o Greg Rousseau tá devendo muito essa temporada, apesar de ter jogado bem ontem, ter que dar os créditos, porque teve pelo menos umas 2 vezes que ele chegou em cima do Drake May, assustou ele de alguma forma, uma delas foi um sec do Milano, então, só que faz, como diz, isso também conta porque o Bolsa estava do outro lado. Quando o Greg Rousseau estava sozinho, ele não conseguiu chegar, né? Então a gente precisa mais dele nessa temporada. E fazendo, como diz, melhorando com as peças que tem. Espero que isso seja suficiente para os playoffs. Big plays defensivas. Jordan Poyer poderia ter interceptado ali no meio de campo, cara. Aquilo faria o jogo virar ainda mais, né? Ele fez um drop ali que o Jordan Poyer do passado jamais faria. E a gente torce aí para que mais turnovers venham, porque isso realmente fez a diferença. Ano passado foi um dos times que mais, né, forçou turnovers do adversário. Isso fez a diferença a temporada inteira. E esse ano aí tá se mostrando que a gente precisa disso de novo, né? Então, vamos torcer para que continue assim, porque vem pedreira pela frente até os playoffs. É isso. É algo para se avaliar aí, né? Aquela bola passou nas mãos do Jordan Poyer. Seria Pegou e caiu. um absurdo se consegue aquela interceptação. Mas é isso aí, cara. Aquela história, né? É uma defesa com essas limitações, mas que tem potencial para jogar melhor do que Uhum. jogava. Sempre teve, né? Mas a ver como vai agir aí nas próximas semanas, né? O Eric, antes de passarmos pro, os nossos momentos, hoje nós estamos em segundo lugar na divisão, né? Para Uhum. vencer a divisão, o Patriots tem que perder 2 jogos, né? Em vez de Sim. ganhar todos, obviamente. Só que
Cara, Patriots enfrenta Dolphins e, enfim, Jets. tchau, tchau já pra eles, basicamente, né? Sim. E Jets, que, meu amigo, não vejo expectativas potenciais nenhum. Então, cara, a não ser que ocorra uma grande zebra aí, mas, sinceramente, atualmente não vejo não isso acontecendo. Uhum. Mas seria bacana e tal, né? Continuar ganhando e tal, pela resenha, né? Continuar sendo campeão, Claro. mas, cara, o ideal mesmo era ter sido Seed 1, né? Como não havendo Seed 1 não veio, infelizmente, acho que esse era o grande objetivo. Exato. Mas Mas, tem um caminho, né? Se menos. for analisar, porque Tem um caminho. se o Patriots perde pro Ravens essa semana e o Ravens precisa ganhar se quiser chegar nos playoffs, a gente empata em pontos, né? Daí é só torcer para um dos nossos colegas, Rivais. Dolphins ou Jets. É, Para ganhar a divisão é mais tranquilo, né? Para ganhar, para pegar cometerem o Seed crime. 1, tem que Ah, sim, não é mais acontecer difícil. isso. Denver tem que perder. Denver tem que Quantos perder 2 jogos? jogos. Jaguars tem que perder. O Papai Noel tem que deixar um presente aqui para mim. Um meteoro tem que cair na Terra. Infelizmente é uma combinação meio complicada. É aquela Sim. combinação que você, quando joga na casa de apostas, joga R$ 1, ela vai te devolver 200 mil. É uma combinação Sim, sinistra. Mas vamos aos nossos momentos, o Eric. Partiu? bora lá. Bora começar com MVP, o melhor jogador da partida. Vai lá, Eric. Quem é o teu MVP desse jogo? Cara, não tem como, né? MVP, back-to-back aí, tenha um pouco de fé, pessoal. Não saiam mais cedo do estádio. É o Josh Allen. Confie no homem que ele vai fazer a diferença. Uma menção honrosa ao James Cook, né, que fez uma excelente partida aí, 100 e poucas jardas, 3 touchdowns, mas Josh Allen botou o time de novo nas costas e foi lá e resolveu. Um pouco com as pernas, um pouco com o braço, fazendo excelentes jogadas. E é isso, cara. A gente tem um quarterback de elite. Precisamos confiar nele e torcer. É o que dá para fazer. E aproveitar, lógico, né? Porque é um jogador que é legal demais de ver jogando. É isso. O meu MVP também é, obviamente, o Josh Allen. Menção honrosa para o James Cook, menção honrosa para o Dawson Knox, que eu acho que fez um grande jogo também. Menção honrosa para o Matt Milano. Tem muitas menções honrosas aqui hoje, né? A verdade Muitas, é essa. muitas. Tem muitas Foi um bom jogo. possibilidades aí. Felizmente, temos muitas possibilidades. Vamos de Turdo Thomas, melhor jogada ofensiva da partida. Bom, para mim a melhor jogada ofensiva desse jogo é o touchdown que o Josh Allen lança pro Dawson Knox. É o segundo touchdown dele, porque, cara, é uma janela curtíssima ali, defesa chegando. Num momento decisivo, o Allen solta um laser, o Dawson Knox com cola na mão, diga-se de passagem, para segurar aquela bola, porque, cara, a bola forte nem sempre é difícil de pegar, né? A gente já viu Uhum. muitas vezes os recebedores deixando a bola passar quando ela é muito forte, né? Ou ela batendo e espalmando, mas não foi o caso do Dawson Knox. Então, tem outras opções, o TD do James Cook, que eu gostei muito também, Uhum. o dele caindo no chão, conseguindo a jogada e tal. Uma corrida longa que ele também conseguiu, mas assim, é, vou ficar com esse TD aí do Josh Allen. Pro Dawson Knox hoje, tá? Qual o teu Tudo Thomas aí? Qual a tua jogada ofensiva? Excelente. Eu ainda adicionaria que o defensor estava em cima do Dawson Knox, né? Então aquela bola foi Uhum. exatamente onde precisava estar. Bom, você comentou dele. Para mim é o TD do James Cook se esticando. Eu
tava também, lógico, entre o TD do Knox e outras jogadas, tem um passe ali para o Dalton Kincaid no meio de 2 defensores perto da endzone, para mim que foi espetacular, assim, o Josh achou uma janela e a gente ficou a 1 jarda do touchdown. James Cook, que na semana passada foi crucificado pelos torcedores por ter sofrido um fumble e ter tentado esticar a bola na endzone lá e quase perdido a bola, né, que a bola acabou saindo pela lateral, então não foi um touchback. E muita gente, pô, injustamente, na minha opinião, e eu vou defender isso, começou a criticar, falando que o cara era ruim, que ele não deveria ser o running back, não sei o quê. Só que eu já vi ele fazendo isso contra o Chiefs, uma esticada de bola sensacional, assim, que ele fez um touchdown, e ele fez dessa vez de novo. Cara, talvez seja uma característica dele. É um risco que ele corre? Obviamente que é um risco que ele corre. Só que quando dá certo, todo mundo o James Cook, é excelente, mas quando dá errado, ele é um lixo. Não, pô, vamos lá. Cento e poucas jardas, de novo, né? 110 ou 111 jardas na partida, correu muito bem, excelentes corridas, 3 touchdowns e, e esse TD aí que esforço puro dele, de noção de como ele estava no campo, porque ele literalmente esticou as pernas para cima e só encostou ali a pontinha da bola. Foi um TD espetacular para manter a gente a uma posse de bola do jogo. É a melhor jogada para mim ofensiva. Jogadaça do James Cook mesmo. Vamos de tackle do Bruce. A melhor jogada defensiva. Vamos lá, o Eric. Tackle do Bruce para o senhor. Qual a melhor jogada defensiva dessa partida? Para mim, a melhor jogada defensiva foi o primeiro sec do Matt Milano. Uma pressão ali que o Drake May não esperava. Então, ele chegou, botou o menino para baixo e foi essencial para a gente voltar e ter o momento do jogo, né? Ganhar ritmo e seguir aí para essa vitória. Para mim, foi um sec espetacular para dar moral para a defesa. Exatamente. E só um ponto aqui, falando só porque citou essa palavra que eu tinha esquecido de citar isso quando tu estava comentando. O momento é muito importante, né? Porque, como tu falou na hora que tu estava falando lá do ataque, sobre não ter ido para algumas cartas descidas no primeiro tempo, só que aí quando a gente vê, quando os Bills voltam para o jogo, que eles melhoram no segundo tempo, né? E o chamado momento está com a gente vai para a quarta descida, né? E a gente consegue converter, né? Então, muito mais confiança. Então, assim, isso conta muito, né? O momento conta muito, não tem jeito. Uhum. Bom, dessa vez vai coincidir, né? A minha jogada defensiva também é esse sec do Matt Milano para cima do Drake May. Que, cara, é a famosa jogada completa, né? Ela começa lá com muita pressão, ela chega na frente e ele chega ali pela lateral só para finalizar jogando o Drake May no chão. Tem alguém, acho que é o Rousseau que chega, né? Batendo na cara do Drake May, né? Uma pressão absurda, forçando ele, né? Portanto, ele nem vê a chegada do Milano, ele só sente, né? Então, grande jogada da defesa como unidade nessa pressão, né? Principalmente do Milano que saiu premiado com esse sec. Vamos de Dom Bibi, um momento mais emocionante da partida. Cara, o meu momento Dom Bibi é o touchdown do James Cook, que foi o momento, o turno Thomas do Eric, porque é o momento em que os Bills estão, o jogo tá 24-14, os Bills estão com
o pé na porta ali para falar, opa, cheguei, não tô aqui, né? E aí vem todo aquele sentimento, o James Cook bate na porta, vem a jogada, aí eles não dão touchdown, vem toda aquela angústia, né, de pô, não é possível que não foi, vem a imagem lateral, é confirmado pelos nossos olhos o touchdown e depois só oficializado pela arbitragem, e aí o jogo finalmente encosta, né, finalmente Uhum. os Bills chegam lá e mostram que estavam acordados para o jogo. E, cara, a sequência é sempre fundamental, né? Depois disso, tudo começou a se desenvolver melhor também. Então, o meu Dom Bib é o TD do James Cook. Vai lá, Eric. Vamos lá, eu gostei de uma coisa, de pensar, né, no momento mais emocionante do jogo, não necessariamente uma jogada, né, mas sim um momento. Uhum. E para mim foi a sequência, TD Bills, TD Patriots, a gente volta e marca o TD de novo, né. Então, foi um momento um pouco extenso, porque a gente teve que demorar um pouquinho para pontuar, mas ter feito o touchdown, virado o jogo, foi espetacular naquele passe do Allen, e na jogada seguinte a gente toma aquela corrida desgramada do Henderson, foi um balde de água fria, assim, que foi uma sensação de uma emoção, né, boa e ruim ao mesmo tempo, e o nosso ataque volta e vira o jogo finalmente. Então acho que para mim foi aquele curto espaço de tempo entre touchdown para virar e tomar um TD de primeira jogada de corrido daquele jeito foi, pô, eh, emocionante demais, né, de tanto bons quanto ruins. Então foi o TD da virada do jogo e o TD tomado de volta e finalmente finalizando o jogo, é um momento completo para mim, Dom Bibi. Foi 100%, tenso, cara. cara, foi tenso. 100%. É um que pega ali todas as tuas emoções e leva ao extremo. Exato. Te deixa muito feliz, te dá uma raiva insana e depois te deixa muito feliz de Exato. novo, né? Fantástico. Nossa, mas que raiva Fantástico que foi, momento. cara, nossa. Impressionante. Mas é isso aí, Eric. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Tamo junto. Até a semana que vem. Valeu, Celhão, obrigado pelo convite e bora lá, cara. A gente tem aí Cleveland Browns com a possibilidade do Myles Garrett bater o recorde da NFL de sacks na temporada. Ele tá um sec e meio, se eu não me engano, de bater esse recorde. Vamos torcer para que ele não consiga nesse jogo. Bills joga domingo, né? Então, Bills e Cleveland Browns aí, domingão. E semana que vem estaremos de volta para comentar esse jogo. Obrigado mais uma vez, Celhão. Sempre muito bom falar de Bills e Go Bills. É isso aí. Bills e Browns. Em Buffalo. É em Bills? É em Bills esse jogo. Não, foi. É em Bills? Ou é em Browns? Deixa eu ver onde é É esse em jogo. Bills ou é em Browns? Realmente agora eu não lembro, hein? O jogo vai ser em Cleveland. O jogo vai ser em Browns. Tá bom, então tá bom também. Né? Faz parte. É isso. Mas é isso aí. Garrett com fome para bater esse recorde. Temporada absurda, né, dele. Mas sei, faz parte. Podia Mas estar no Bills, demais. né? Se Podia não, estar no não Bills. fosse mercenário. Aí, com todo respeito ao camarada Myles Garrett, mas ele ficar reclamando em pôr imagens fora do campo que o time não ganha, aí eu entendo a insatisfação dele, mas a gente não vai fingir que não foi ele que se botou nessa situação, né? Eu tenho Exatamente. certeza que por um pouco menos de dinheiro, ele estaria em um lugar melhor. Ok, não Inclusive no foi. Bills poderia, mas Inclusive, poderia estar no Bills. Mas faz parte, né? Faz parte do game. Mas é isso aí. exato. Tá certo. Para você que nos ouviu até aqui, muito obrigado. Tamo junto mais uma vez. Semana 15, reta final de temporada regular, né? Logo, logo acaba. Infelizmente aí passa muito rápido a NFL. Mas é isso aí. Vamos em busca de mais.
Valeu demais a todo mundo. Não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal, se não for inscrito, que vai ajudar muito. Valeu, pessoal. Go Bills e até a próxima.